O tópico que eu vou falar agora é o roubo do INSS. Quem é o culpado, tá? Então, vamos lá. Escândalo do INSS pode superar Mensalão, Petrolão e Lava Jato e se tornar o maior da história do país. Força Tarefa apurou 90 bilhões em consignados ilegais do INSS, ou seja, é empréstimos. Então, você tem uma aposentadoria que você recebe e só que, tipo assim, você quer receber um empréstimo, né, para pagar suas contas e tudo, só que esses empréstimos estavam sendo feitos de forma ilegal, então as pessoas estavam tendo dívidas, não sei o que, tudo de forma ilegal. A Força Tarefa, que apura a fraude do INSS, está avançando uma nova frente de investigação. Os empréstimos consignados ilegais, que podem somar cerca de 90 bilhões, então ainda não se sabe, mas o número descontado foi 90 bilhões, e tem pesquisas que mostram que 90% desse valor é ilegal. Segundo a auditoria do ITCU, só em 2023 foram registradas 35 mil reclamações de empréstimos indevidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação do aposentado. Ou seja, ele recebia um empréstimo sem autorização. E aí depois tinha que ficar pagando, não sei o quê. Ou seja, olha que absurdo, né? 35 mil reclamações em 2023 e nada foi feito. Deixou passar 2024, deixou passar 2025, né? O volume das movimentações é alarmante, 89,5 bilhões liberados no ano, valor muito superior aos 6 bilhões no escândalo envolvendo associações fraudulentas. Ou seja, ainda tem os descontos da aposentada. Então, uma coisa, para vocês entenderem, é a fraude dos consignados, que é um empréstimo, ou seja, você dá um empréstimo para o aposentado de forma ilegal. Outra coisa é você descontar um dinheiro da aposentadoria para pagar sindicatos, né? Que é, em tese, sindicato, né? Aquela coisa que representa você quando você tem algum problema, uma situação, só que você ganha o seu salário lá. E esse salário, você não precisa pagar sindicato, né? Só que meio que de forma coercitiva, estavam meio que tirando dinheiro seu sem você saber e você estava pagando um sindicato. Ou seja, um sindicato que era para te ajudar, que era para te dar auxílio, para você mais direitos no trabalho e tudo. Não, tá te ferrando, tá tirando dinheiro seu sem te falar. Olha que absurdo, né? Especialistas apontam que refinanciamentos não autorizados são comuns e driblam os mecanismos de controle mesmo com o uso de biometria. A nova fase da investigação envolve órgãos como Dataprev e pode revelar prejuízos bilionários, como os 90 bilhões. E caso for comprovado isso, é o maior esquema de corrupção da história do Brasil, superando o Mensalão e o Petrolão. Relatórios do INSS mostram que o governo poderia ter barrado fraude em 2024. É claro, em 2023 houve 35 mil reclamações. Como é que o governo não repara isso? A gestão petista sabia, desde setembro do ano passado, que os descontos fraudulentos em aposentadoria haviam explodido na Previdência. Isso aqui é o gráfico elaborado pelo próprio INSS em setembro, que mostra o avanço dos descontos fraudulentos na gestão Lula. O governo, no entanto, levou meses para agir, né? Só isso já é um crime, né? Mesmo que eles não tenham participado do crime, é um crime você deixar rolar mesmo sabendo do crime, né? E agora eu vou mostrar como provavelmente eles participaram do crime, né? Valores descontados. Olha isso, gente. Aí o pessoal fala, mas outros governos também tinham fraude. Cara, fraude tinha, tá? Fraude é um negócio de erro, que sempre pessoas mal intencionadas vão tentar descontar em qualquer coisa. Bolsa Família, aposentadoria, não importa o que seja. Mas agora, roubo. Uma coisa é um roubo pequeno, outra coisa é um roubo bilionário. Os dois são mau caráter, qualquer pessoa que tenha feito roubo tem que ser punida. Mas uma coisa é erros, pessoas tentando ganhar alguma coisa. Outra coisa é isso aqui, tá? Ó, saiu desde que foi decretado a vitória do Lula nas eleições para presidente, que foi em outubro. Ó o gráfico, gente. Cara, saiu de 600 para 2.848, tá? Desconto, valor descontado, tá?
dos aposentados e pensionistas no INSS. Crescimento acelerado. A arrecadação de sindicatos e entidades associativas via folha de INSS cresceu nos últimos anos. Olha isso, cara. Aí você fala, não, mas não foi, esse governo não tem nada a ver com isso. Como não? O gráfico já está mostrando por si só. Houve um disparo, algo absurdo. Todos os governos que teve desconto ilegal têm que ser punidos. Mas isso aqui, cara, isso é um absurdo. É um absurdo, né? Tudo é absurdo. Se teve fraude, tem que ser punido. Mas isso aqui é meio que tipo assim, não. É tipo pagar o povo brasileiro como otário, tá? A arrecadação de sindicatos via desconto na aposentadoria do INSS dispara e cresceu e cresceu queixa de fraude. TCU avisou o INSS de fraude em 2023. Mandou o órgão mudar sistema, mas o esquema foi mantido. INSS, em um ano, queixas de descontos indevidos crescem 266%. Olha isso. Em um ano. E que ano foi esse? Adivinha. Após a operação da PF, o presidente do Instituto é afastado. Apenas em 2024, 37 sindicatos, 37 entidades arrecadaram 88,6 milhões com taxas cobradas na folha de beneficiários da Previdência, tá? Cara, em um ano, queixas de descontos indevidos cresceram 266%, 35 mil reclamações. O governo sabia, tá? E não só sabia, como se meteu, tá? Tem dedo nessa corrupção, com certeza, tá? Mas antes eu vou ler aqui. Fraude contra aposentados do INSS. Minha mãe nunca autorizou esse desconto, né? Que a reportagem fala. 97. Aí teve uma pesquisa feita pela CGU, né? Com 1.300 aposentados e mostrou que 97% não haviam autorizado o débito, né? E aí a cúpula do INSS cai após a fraude. Ou seja, só depois que é explanado, só depois que a população descobre isso. Mas eles sabiam isso escondidos e nunca fizeram nada. E só depois, quando a população chega e vê o que está acontecendo, por meio da onde? Por meio da internet, aí eles tomam atitude. O governo Lula recebeu suspeita de fraude no INSS 15 vezes desde 2023. INSS, sindicato do irmão de Lula, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Pera aí, o Lula é presidente e o sindicato dele faturou a mais 100 milhões de reais num esquema que ocorreu enquanto o Lula está sendo presidente e enquanto a cúpula do Lula viu que tinha fraude, não fez nada e só fez e tirou o presidente do INSS quando a bomba estourou. Pera aí. Então, tem que ser muito idiota para achar que eles não tem a ver com isso. Porque, explode o rombo, vamos chamar assim, de descontos dos aposentados, ou seja, de forma indevida, ou seja, sacanagem, mau caratismo, nesse período justamente que o Lula está na presidência, e seu irmão tem um sindicato, e esse sindicato recebe mais de 100 milhões a mais justamente nesse período. Cara, é uma linha bem simples de desenhar para saber que há esse envolvimento. Não só a negligência, não só a omissão do Lula, mas sim a participação dele e dos seus aliados, como o seu irmão, que recebeu mais de 100 milhões. 100 milhões. Você quer saber que de 2022 a 2024, quer dizer que do nada, não sei quantas milhões de pessoas começaram a investir no sindicato do Lula? Claro que não. Claro que não. Isso foi desconto indevido, tanto que teve as 35 mil reclamações e em um ano, queixas de descontos indevidos cresce 266%, justamente aqui em 2023 para 2024, pô. E esse gráfico aqui, para mim, é o que ilustra mais. Descontos do INSS tiveram um crescimento atípico. CGU identificou que repasses a sindicatos chegaram a mais de 2,6 bilhões no ano passado. Peraí, governo Dilma, 400 milhões. Governo Temer, 600 milhões. Governo Bolsonaro, 700 milhões. Tudo ali, mais ou menos.
Aí, quando o Bolsonaro perde a eleição em outubro, até a posse do Lula e o Lula entrar e tudo, olha isso. Alta de alta de 2 bilhões, basicamente, aumentou. Isso é normal? Do nada o pessoal falou, não, vamos investir nos sindicatos. Aqui os valores, se você quiser ler com calma, basicamente, em 2016, 400 milhões, em 2023, 2,8 bilhões. Do nada o pessoal resolveu apostar em sindicato e colocar uma parte da sua poupança em sindicato. Porra. Poupança não, desculpa, aposentadoria. Fraude do INSS começaram ainda em 2016, aponta relatório da CGU. Então, essas fraudes, na realidade, se fala que já são antigas, tá? E aqui, por exemplo, mostra vários escândalos, como o primeiro escândalo de descontos irregulares. Essa lei do INSS que deixou sindicatos com a autorização das pessoas pegarem uma parte da sua aposentadoria para se afiliar ao sindicato, essa lei começou em 1991. Já em 2009, já teve regularidade. Aí teve outro escândalo em 2016 a 2018, e agora o último escândalo é esse aqui, tá? E no governo Bolsonaro, né, foi feito uma lei que impedia as fraudes, né? Só que no mesmo governo do próprio Bolsonaro retirou-se essa lei, né, pelo Congresso, tá? Se o Bolsonaro fez fraude, tem que ser punido. Se qualquer outro político fez, tem que ser punido. Agora, isso aqui é esfregar na cara do povo brasileiro e falar, vocês são otários. Nenhum deputado do PT assinou o CPI dos roubos do aposentado. Mas por quê? CPI é justamente o que investiga, né, se está acontecendo alguma irregularidade ou não. E por que nenhum deputado do PT não assinou a CPI se é culpa do Bolsonaro isso? Se é culpa do Bolsonaro, deixa investigar. Vamos queimar mais o filme do Bolsonaro, né? A CPI será fundamentada para garantir que as denúncias sejam investigadas de forma rigorosa, que os culpados sejam punidos e que as medidas sejam implementadas para prevenir novos desvios. Proteger os direitos dos aposentados que dependem desses recursos para sua subsistência é uma questão de justiça social e responsabilidade pública. Assim, a instalação da CPI é uma resposta necessária para restabelecer a credibilidade das instituições e assegurar a dignidade dos beneficiários do INSS. Tá? É isso. Então, acho que já deu para entender quem é o culpado, né? É isso. E aí eu ponho uma frase do Ronald Reagan. Não esperem que a solução venha do governo. O governo é o problema. Vai depender do governo aí. Dá nisso. É isso. Isso é justamente para ilustrar. Olha como a gente tá. Os políticos, não importa de lado, seja direita, esquerda, a velha direita, as raposas velhas que fizeram muita corrupção aí, a esquerda agora no poder é pilantra. E tem gente que fica defendendo, tem gente que fica apoiando. Não. Gente, o governo é o problema. O governo é o problema. Ponto. Tá? Claro, um governo bem administrado pode trazer a solução, trazer que as pessoas que as pessoas criam capacidade para elas próprias resolver os problemas. Então vamos recapitular isso. O governo, ele pode dar as ferramentas necessárias e pode ser a ferramenta necessária para que a população comece por iniciativa própria, né? Claro, com a ajuda do governo, mas por mérito próprio e por esforço próprio,
consiga se reerguer. Ou seja, o governo, ele não vai salvar a vida das pessoas. São as pessoas que vão salvar a vida delas. Só que elas têm que ter um cenário favorável para isso. Elas têm que ter oportunidades, condições, tá? Então isso pode ser na saúde, pode ser numa educação técnica para ter empregos, pode ser no fomento da economia, mas é as pessoas que, no final, elas que se ajudam, elas que fazem a sociedade evoluir. Só que, claro, o governo ele pode melhorar o contexto do cenário para que as próprias pessoas façam isso acontecer. Então, novamente dizendo, o governo é o problema. Não espere a solução que venha do governo. O governo é o problema. Tá? Aí você chega e entra numa grande conclusão, o seguinte. Tá, e a história da regulamentação das redes sociais? Opa! Será que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Aí eu faço uma reflexão. Onde a população descobriu que houve rombo, houve roubo, houve confisco, houve pilantragem nas aposentadorias do INSS? Onde a população descobriu que houve uma explosão, uma destruição das contas desses aposentados? Porque para pessoas que têm mais condição financeira ou que não dependem tanto da aposentadoria, você ser descontado em 30, 40, 100 reais, que já chegou a ser, ou até mais, né? Isso é ruim, mas não faz falta. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$1.000, e que desse um salário mínimo está sendo descontado R$100, gente, isso é 10% do salário todo. E isso é o que faz a senhora comprar o remédio ou não. Tem um monte de relatos falando isso. E aí, no final das contas, a pessoa pode morrer porque não conseguiu comprar o remédio. Tô tentando criar uma empatia em vocês, mas é verdade. Isso é pura verdade. Então não é só um roubo da aposentadoria dos velhinhos, das velhinhas. É um roubo de dignidade. É um roubo da empatia desses políticos, filha da puta, com a população. Isso faz o seguinte: esses políticos não podem estar mais aí. É a única solução. E a polarização, ela não vai ajudar a resolver nada. Você pode ter uma mentalidade mais de esquerda ou mais de direita, mas enquanto você defender filhos da puta, você vai deixar que eles se mantenham no poder, eles estraguem mais a sociedade e você também será cúmplice dessa filhagem da putagem. Portanto, você será um filho da puta também, tá? Então, essa história de regulamentar as redes sociais, eu sou totalmente contra. Já existe crime de difamação, já existe crime de injúria, já existe crime de calúnia, onde você chega e se você viu que alguma coisa te afetou na rede social, que você foi prejudicado, você entra na justiça e se você tiver certo, a justiça tira e fala para tirar aquele post do ar. Agora você não pode fazer uma censura prévia, igual a ditadura militar de 1964 fazia. Você não pode falar, não, falou mal do governo, não vamos publicar. E você não pode nem
falar que uma mentira que tenha na rede social seja excluída. Porque o que é mentira? Isso é uma linha muito tênue entre a verdade e a mentira. O que é isso? Você pode ter uma informação verdadeira e você pode manipular. E quem vai controlar isso? O Estado? O mesmo Estado que rouba aposentados? Não, eu não quero isso. Vai ser esse Estado que vai controlar? Eu não quero isso. Eu não confio nesse Estado que rouba aposentados e a gente só descobre que esses aposentados são roubados pela internet. Ou seja, se regulamenta a internet, ou melhor, se regula a internet, se regulasse a internet, a gente não descobriria que tinha roubo de aposentados. Simplesmente eles iam continuar roubando. E aí a internet viu, as pessoas viram, divulgaram, não só mídia tradicional, que é financiada pelo governo, pois toda a concessão, todo o dinheiro de imprensa é dado pelo governo. Então a mídia é parcial, a mídia tem um lado e a mídia esconde informações, seleciona informações. Só que a internet não, a internet é democrática. Tem mentira, tem verdade, tem informação, tem desinformação. E você tem mecanismos para punir. E esses mecanismos já existem. Você não precisa fazer uma censura prévia, você não precisa censurar crime de opinião, você não precisa criar mecanismos que levam a uma ditadura e levam uma repressão que você viu que, nesse caso, falava mal do governo e esclarecia um crime que estava ocorrendo no governo. Ou seja, é importante sim fazer isso, porque falar mal do governo não é opinião. Ah, não, mas o governo é de esquerda e não pode falar. Não, se ele fez um crime, ele tem que ser batido sim, e ponto final. É assim que vive uma democracia. Afinal, se você não pode falar mal desse governo, você vive numa ditadura.